Olá pessoal, com esse vídeo a gente vai dar continuidade ao estudo a respeito das civilizações fluviais. Lembrando algumas coisas rapidinho, depois do período paleolítico, o homem se torna sedentário, dando origem ao período paleolítico, quando o homem vai se tornar sedentário perto de rios, desenvolvendo as primeiras civilizações. E as primeiras civilizações que nós conhecemos são conhecidas como civilizações fluviais, porque são as civilizações mais antigas que se tornaram sedentárias perto de rios. Tá? E hoje eu vou falar um pouco mais sobre mais uma dessas civilizações para vocês. Então, vamos lá. Então, lembrando, na trilha de aprendizagem passada, a gente falou sobre as civilizações fluviais que se desenvolveram ao longo da Mesopotâmia. Então, nessa região aqui, onde é que fica o rio Tigre e o rio Eufrates, entre o rio Tigre e Eufrates, por isso Mesopotâmia, que significa entre rios, se desenvolveram várias civilizações diferentes. Os sumérios, os babilônios, os neobabilônios, os assírios que se desenvolveram nessa região. Tá? E ali é considerado o berço da civilização, porque são as cidades mais antigas das quais nós temos notícia. Nós ainda vamos estudar o Egito, que fica aqui no norte da África e que é uma das regiões mais conhecidas das civilizações fluviais, principalmente por causa das pirâmides, das múmias, existe uma egiptologia bem desenvolvida. Mas nós também vamos estudar ainda a China, que se desenvolveu aqui onde é que você tem o Rio Amarelo e o Rio Azul. E nessa aula aqui a gente vai estudar um pouco o conjunto de povos que se desenvolveu ao longo de um rio chamado de Rio Indo. Na verdade, eles se desenvolveram entre esse rio aqui, que é chamado de Rio Indo, e esse rio aqui, chamado de Rio Ganges. Esse lugar aqui a gente chama de planície indogangética. E nessa planície aqui, especialmente aqui ao longo do Rio Indo, você tem o desenvolvimento das civilizações que fazem parte da civilização indiana, que é o objetivo da gente estudar um pouco mais nesse vídeo aqui e no próximo também. Então, vamos lá. Primeira coisa, a civilização indiana também não é uma civilização só, não é um povo só, são vários povos diferentes que se desenvolvem numa das regiões mais populosas do mundo. A Índia hoje ela é o segundo país mais populoso do mundo. Eles têm aproximadamente 1,3 bilhões de habitantes. É só 1 bilhão de pessoas a mais do que você tem aqui no Brasil. E nessa região, nesse subcontinente indiano, que é o nome que a gente dá para essa região, a gente tem dois grandes rios, dois rios que são bem importantes. O primeiro rio é o rio chamado de Rio Indo. Tá? Então aqui, ó, nessa partezinha aqui, você tem esse rio chamado de Rio Indo. Esse rio ele está na fronteira da Índia com o Paquistão e foi nessa região que a gente tem o desenvolvimento das civilizações mais antigas desse lugar, mais antigas da Índia. Mas tem um outro rio, que o nome dele está aqui, chamado de Rio Ganges. Esse rio, ele não só é importante para os indianos, porque foi aqui que se desenvolveu também boa parte da civilização antiga, mas porque os indianos eles acreditam que esse rio é sagrado. Eles acreditam que esse rio flui do deus principal deles, que é chamado de Brahma, e ele flui de Brahma e para Brahma. Então, eles fazem uma série de rituais ao longo desse rio, que eu ainda vou explicar para vocês no próximo vídeo. Entre esses dois rios aqui, especialmente entre esse rio aqui, o Rio Indo, e esse rio aqui, o Rio Ganges, a gente tem a formação de um lugar chamado de planície indogangética. E é nessa planície indogangética que a gente tem o desenvolvimento das civilizações mais antigas, ou das cidades mais antigas que a gente tem na Índia. Especialmente aqui desse lado esquerdo aqui, especialmente aqui onde é que você tem a Índia, tá? O Rio Indo. Então, vamos falar um pouco sobre algumas das cidades que a gente tem aqui, ou algumas das civilizações dos povos que a gente tem aqui. Um dos povos mais antigos, ou uma das cidades mais antigas das quais nós temos notícia, é a cidade de Harappa. Essa imagem que tem aqui em cima de mim é uma imagem que representa
como que provavelmente seria a cidade de Harappa com base nas ruínas de Harappa atualmente. Então, só lembrando, né, para a gente estudar a história, a gente precisa ter ruínas, a gente precisa ter fontes, né, a gente precisa ter vestígios, e os vestígios que nós temos das cidades mais antigas da região da Índia, um desses vestígios é os vestígios, as ruínas da cidade de Harappa. Tá? Então, isso daqui representa a construção da cidade de Harappa, né? Era uma cidade que ela era fortificada, ou seja, ela tinha um muro em volta. E uma das coisas mais interessantes que tem a respeito dessa cidade de Harappa é que ela já tinha saneamento básico, ou seja, ela já tinha esgoto encanado, coisas que outras civilizações ainda não tinham desenvolvido, e algumas cidades do Brasil até hoje não têm, né? A cidade de Harappa já tinha, né? Eles tinham tubulação subterrânea que escoava o esgoto para fora da cidade, então eles tinham aí essa preocupação com saneamento básico, tá? Então essa é uma das cidades que você tem da Índia antiga. A outra ruína que nós temos sobre as civilizações mais antigas que a gente tem aqui na Índia, né, é a ruína de Mohenjo-Daro. Tá? Então aqui do lado, né, isso que tem uma cruz assim no meio, são as ruínas da cidade de Mohenjo-Daro, que também é uma das cidades mais antigas que existem aí dessa povoação da Índia. Só que você teve várias cidades diferentes, vários povos diferentes que habitaram a Índia, mas mais tarde veio um povo que provavelmente veio mais ao norte da Índia e foi tomando conta e colonizando essa região da Índia, que é um tipo de civilização que nós chamamos de civilização védica. E essa civilização védica é a civilização que vai lançar as bases da atual civilização indiana. Tá? Então você teve o desenvolvimento de alguns povos diferentes, civilizações diferentes, como Harappa e Daru, né, Mohenjo-Daro, mas depois veio essa civilização védica que acabou tomando conta de toda essa região, acabou colonizando essa região. Lá em cima você tem uma representação de uma antiga cidade dessa civilização védica, né? Você vai ver que é uma cidade que foi construída do lado do rio, eles têm um porto artificial, eles têm um estaleiro, né? Aquele negocinho redondo, é onde eles constroem barcos, reformam barcos, e é onde os barcos param para comercializar. Então isso mostra como é que era essa civilização védica. Resumindo aqui, o que é importante você saber, né? Você teve vários povos diferentes, com várias características diferentes nessa colonização que a gente teve aqui da Índia, nessa civilização fluvial indiana. E uma das curiosidades que a gente tem, que se desenvolveu aqui nessa civilização indiana, é a construção disso daqui, conhecido como Taj Mahal. O Taj Mahal ele é considerado uma das maravilhas do mundo moderno, tá? Porque ele foi construído aí por volta do século 16, 17, 1600 mais ou menos. Tá? Então ele não é tão antigo assim, né, de ser antes de Cristo, mas ele tem uma história que ela é interessante. Essa história é o seguinte: você tinha um governante, né, local aqui nessa região da Índia, ele tinha diversas esposas diferentes, e uma dessas esposas era a sua esposa favorita, né? Ele chamava a sua esposa de a joia do palácio. Só que essa mulher morreu, dando luz ao seu 14º filho, né? E quando ela morreu, o governante ele pegou e enterrou o corpo dela, e para homenageá-la, né, para homenageá-la como a sua esposa favorita, ele resolveu fazer a maior prova de amor que provavelmente alguém já fez, que foi a construção do Taj Mahal. Tá? O Taj Mahal ele é, na verdade, um túmulo extremamente bonito construído para essa esposa favorita desse sultão, desse governante que habitava esse território aqui. Isso daqui foi todo construído em mármore branco, né? As cúpulas elas são bordadas com fios de ouro. Tem do lado do mausoléu, você tem duas mesquitas, né, que são as igrejas dos muçulmanos. Essas torres são minaretes, que são torres para chamado de oração, e tudo isso foi construído com pedras semi-preciosas, com mármore extremamente chique, raro, branco. Então tudo isso daqui foi um ato de amor que o governante fez para sua falecida esposa.
E ele estava planejando, né, construir de um lado do rio esse branco e do outro lado do rio ele queria construir algo completamente simétrico, mas todo feito em mármore negro, né, que seria o seu mausoléu. Então você teria de um lado o branco e do outro lado você teria o negro, de um lado a esposa favorita, do outro lado ele enterrado depois da sua morte com uma simetria perfeita. O problema é que ele sofreu um golpe de estado, um dos filhos dele acabou assassinando ele e acabou não saindo esse Taj Mahal preto, tá? Então essa é uma das curiosidades que eu queria contar para vocês, né, a respeito de um dos eventos que aconteceu aqui na história da Índia. Tá? Algumas características sobre a civilização indiana, né? Você não tem um povo só, não tem uma cultura só, é uma região muito grande, com um período muito longo de tempo, então você tem uma diversidade muito grande de reinos diferentes e de cidades diferentes, que nós não conseguimos estudar cada um desses povos, com a característica de cada um desses povos. Então, o que a gente precisa saber agora é que houve uma variedade muito grande de povos diferentes nessa região. Esses povos, eles desenvolveram agricultura, porque essas civilizações fluviais, elas se tornam sedentárias por causa da agricultura, e a base da sociedade, a base da economia é a agricultura. E nessa região é principalmente agricultura de trigo, tá? Então eles desenvolvem a plantação de trigo, é claro que tem outras coisas também, mas principalmente trigo, né, que é uma das bases da alimentação do povo indiano até os dias de hoje. Tá? Na religião, a religião predominante na Índia, isso é até hoje, é a religião que foi trazida pelos povos védicos, que é chamado de hinduísmo, né? Eu vou explicar um pouco mais dessa religião para vocês no próximo vídeo. E de dentro do hinduísmo nasce uma outra religião que se torna predominante não na Índia, mas em outros lugares, como o Japão, que é chamado de budismo, tá? Então o budismo também nasce na Índia. E essa região muito rica, muito próspera, produtora de muitas coisas, como especiarias que nós consumimos até os dias de hoje, ela acaba sendo conquistada mais tarde. Tá? Então, os persas, o Império Persa, que nós ainda vamos estudar esse ano, quem que foram os persas, vão conquistar partes dessa região da Índia, e os gregos, especialmente Alexandre o Grande, né, também vão conquistar essas regiões da Índia. Tá? Então, essa região, muito rica, muito próspera, com vários reinos diferentes, vai acabar depois sendo conquistada pelos persas e depois pelos gregos. Tá? No próximo vídeo eu explico para vocês um pouco mais sobre a crença que os indianos tinham e têm até hoje, né, que é chamado de hinduísmo, quais que são essas características religiosas deles. Beleza, pessoal? É isso daí.